Olá, cooperado! Olá, produtor! Estamos iniciando mais um episódio do Videocast Coplacana. E hoje nós vamos abordar um tema que traz aí muitos desafios e também perdas na produção, as pragas. E para nós falarmos sobre este assunto, eu estou aqui com o Maurício, gerente de marketing regional de cana e especialidades da FMC. Muito obrigada pela sua presença, Maurício. Por favor, se apresente. Olá, Natália. Olá, produtor cooperado da Coplacana. Uma satisfação estar presente aqui na Coplacana, na minha casa. Eu sou de Piracicaba. Legal. Então, trazer informações, trazer um assunto relevante nesse momento, né? As pragas nos canaviais e como que a gente pode ajudar o produtor, o cooperado da Coplacana a ter sucesso no controle dessas pragas. Perfeito. Bom, para nós iniciarmos esse bate-papo, então, eu gostaria de entender, Maurício, quais são as principais pragas? Tá, legal. Se a gente for olhar hoje no âmbito do setor canavieiro, a gente tem diversas pragas, né? Algumas vão aparecendo e elas se tornam importantes conforme elas vão gerando dano econômico, né? Mas se a gente olhar hoje, acho que a gente tem três principais pragas nos canaviais: a cigarrinha das raízes, a broca da cana e os esfenóforos leves. Essas três principais pragas em conjunto, elas geram danos tanto em produtividade quanto em qualidade de matéria-prima. Isso é muito ruim para o produtor, porque se a gente for pegar a broca da cana, ela está relativamente... O seu controle já é conhecido há muito tempo, então você faz uso de inseticidas, faz uso de produtos biológicos, né, como cotésia, tricograma e alguns inseticidas para controlar a broca. Então, ela não preocupa tanto hoje o fornecedor de cana, uma usina. Agora, quando a gente parte para cigarrinha e esfenóforos, são duas pragas que são relativamente novas no canavial. Por quê? Com o advento da colheita mecanizada, essas duas pragas vieram crescendo muito, né? Então, se a gente for olhar, o primeiro produto químico lançado para cigarrinha foi em 2010. E para esfenófilos eu não me recordo muito bem quando foi o primeiro produto químico lançado, mas tem biológicos também que fazem controle de ambas as pragas. A cigarrinha é uma praga muito esperta. Por quê, Natália? Ela tem um mecanismo de defesa, de sobrevivência, que ela ovoposita alguns tipos de ovos, né? Então, ela tem um ovo que a gente chama de ovo diapáusico, que ele precisa de um binômio. Ele precisa de tempo e água. E quando que dá esse binômio, ele se encontra e essa praga começa a aparecer? É a partir agora de outubro, quando começam as chuvas, se a chuva vier. A gente espera que ela venha. Aí quando a gente vai para os esfenóforos, que é uma praga de muito difícil controle, por quê? Quem causa o dano é a larva, né? E a gente fala assim, praga de solo. Não, o esfenóforos é uma praga de rizoma. O que é o rizoma? Rizoma é uma parte da raiz da cana. Então onde que fica a larva? A larva ela não tem vida livre no solo. Ela fica dentro do rizoma. Então ela começa a se alimentar ali e isso aí vai debilitando o canavial. Então a gente tem que estar muito atento também em como controlar os esfenóforos leves no canavial. Então, só retomando, três pragas: broca da cana, cigarrinha e esfenóforos. Essas são as principais que tiram o sono do produtor de cana hoje. E falando dessas três, eu vi que aqui no Triângulo Mineiro e na região do estado de São Paulo, quase que 100% aqui da nossa região possui essas pragas. Seriam essas três mesmo? Tem mais alguma outra que a gente encontra aqui por essa região? Falando também da onde as nossas filiais estão presentes, né? No Paraná e no Goiás e no Mato Grosso do Sul, a gente encontra alguma outra ou essas são as predominantes ao se falar em canavial? É uma boa pergunta, porque assim, se a gente for pensar em cigarrinha das raízes e broca da cana, ela está praticamente em toda a região produtora de cana. Ela está não em toda a área de um produtor ou de uma usina, mas onde tem cana tem essas duas pragas, a cigarrinha e a broca da cana. Porém, os esfenóforos não. Mas existem outras pragas que também atacam os canaviais, mas elas são, como elas não chegaram no nível de dano econômico ainda, a gente tem que ficar de olho em algumas delas. Por exemplo, tem a broca peluda, que é a hiponeuma, que também é uma lagarta, né, que ataca, ela dá um dano parecido com o dano dos esfenófilos, então ela ataca a raiz por baixo, então a broca peluda ou hiponeuma. O que a gente vê acontecendo muito é pulgão. A gente tem visto muito pulgão em alguns canaviais,
Então ele ataca a folha, ele suga ali a seiva, e aí ele cria uma película que a gente chama de fumagina. Isso aí debilita a capacidade fotossintética da planta, menos produtividade. Acho que acredito que essas aí que vem aparecendo, né, broca peluda e aí ponemos pão de galinha, que é uma outra praga que também vem aumentando muito, que é uma larva assim que faz o dano, né, uma larva um pouco maior do que a larva dos fenóforos, né. E tem uma praga que ela fica mais concentrada no Goiás e tem também no Nordeste, que se chama broca gigante. Então essa é uma praga de difícil controle também, mas ela está muito concentrada em alguns pontos, né? E é bom que ela continue assim, porque é uma praga de um dano muito alto, que ela, da mesma forma, é uma praga de solo, que ela vem, ela come a cana por dentro, né? E você não vê, então só fica como se ficasse só a casca da cana. E aí quando ela sente algum perigo também, ela vem, ela tampa o buraco dela, você não consegue ver. Então são pragas secundárias, mas que se a gente não tomar cuidado, elas vão se tornar pragas primárias. Assim como eram os fenófilos, era uma praga secundária, a cigarrinha era uma praga secundária. Legal. Fale pra gente, Maurício, né? A gente viu aí que as pragas causam diversos prejuízos, né, para toda a produção, para a colheita. Como a gente pode aí nos prevenirmos, né, desses prejuízos? O que o produtor deve fazer? Então, existem alguns métodos de controle, né, que você, produtor, pode utilizar, sejam eles que a gente chama de produtos químicos ou sintéticos e produtos biológicos. Mas a gente tem que ter alguns pontos de atenção, né? Falando em produtos biológicos, né, a gente tem, por exemplo, para controle de cigarrinha, a gente tem o metarrhizium, que é um fungo. Para controle do adulto dos fenófilos, a gente tem a bovéria, né, que é um outro fungo também. Para controle de broca, outro produto biológico são as cotésias, né, a cotésia e o tricograma. Então, assim, tem vários fatores que eu acho que o produtor tem que levar em consideração no momento de fazer o manejo integrado dessas pragas, né? Pensando no produto químico, no produto biológico. Quando é um produto químico, ele é sistêmico, ele é de contato, ele é de ingestão, qual que é o residual desse produto? Qual que é a meia-vida dele? O que é a meia-vida? Quando você aplica, por exemplo, vou dar um exemplo, que você aplica 1 litro de um produto. Meia-vida é o tempo que demora para ter 50% da dose ainda no campo. Então, todas essas considerações, eu acho que você, produtor, tem que sempre estar embasado e procurar uma assistência técnica, procurar o time da Coplacana para tirar essas dúvidas. O time da FMC também está preparado, o time de desenvolvimento, o time comercial. Então, assim, tenha sempre em mente ferramentas que você pode utilizar para controlar essas pragas. Isso é legal, Natália. Se a gente pensasse alguns anos atrás, o produtor tinha poucas ferramentas para se trabalhar. Ele ficava restrito a alguns produtos químicos e biológicos. Hoje, ele tem um leque de opções que ele pode fazer um manejo integrado com produto químico. Então, ele tem que entender cada produto e cada momento de uso para que ele possa falar assim, bom, esse produto acho que é melhor eu usar aqui. Não, esse eu vou usar aqui. Será que se eu inverter dá certo? Então, ele tem que pensar no manejo da praga. Então, Maurício, para a gente resumir aí o que o produtor precisaria entender, né? Ele primeiro tem que entender qual é a praga que ele tem ali, né, no seu canavial. Segundo, ele precisa entender o tamanho do qual essa praga está alastrado pelo seu canavial, né? Se é um pequeno, se é já médio porte ou se já está na propriedade toda, né? E depois ele entender um pouco mais do manejo integrado para ver quais produtos ele vai usar. Exatamente, acho que isso é importante, criar esse passo a passo, né? Para que a gente tenha uma boa eficiência no controle. Porque se a gente for num ataque sem direção, sem nada, sem um objetivo, né, eu acho que se torna um pouco ruim e você pode investir um dinheiro que ele não vai voltar para você. Então é extremamente importante ele ter esse passo a passo e sempre procurar um profissional que possa ajudá-lo, né? Muitas vezes o produtor está ali, ele tem uma ideia, mas é interessante ele conversar com um time da Coplacana ou o time das empresas que possam auxiliá-lo de maneira a controlar
essas pragas. É importante lembrar para vocês, cooperados e produtores rurais que estão nos assistindo, que a Coplacana conta com um serviço de assistência técnica. Então, em todas as nossas filiais, os nossos consultores técnicos e vendas, eles estão aí à disposição para estar indo à sua propriedade, né, estar te atendendo e recomendando aí os melhores produtos, né, para a situação que você está passando. Falando em produtos, Maurício, a FMC tem diversas inovações e soluções em seu portfólio. Pensando em cana-de-açúcar, né, e no tema que a gente debateu hoje, quais são aí os principais produtos que você poderia indicar aos produtores? Tá, legal. Então, produtor cooperado, falando um pouquinho das soluções que a FMC traz para você trabalhar no seu canavial, eu acho que, Natália, eu gostaria de destacar alguns, né? Hoje a gente tem 2 inseticidas, um que foi lançado em 2022 e outro em 2023. O de 2022 se chama Verimark, o de 2023 se chama Premistar. Então, ambos têm esse conceito de multipragas. Por quê? O Verimark você vai aplicar agora a partir de outubro, ele vai controlar o quê? Cigarrinha, broca e esfenófilos. Esse produto é aplicado no chão, como ele é sistêmico, ele entra na planta, ele vai controlar a broquinha lá em cima, a cigarrinha lá embaixo e a larva do esfenóforos que está lá dentro do rizoma. Então, temos o Verimark para essa época. Para aplicação o ano todo, a gente tem o Premistar. Por isso que eu falei, importante saber o manejo. Eu posso usar o Premistar o ano inteiro, mas eu já não vou usar o Verimark em outubro? Sim, mas se você tem cigarrinha, você vai com o Verimark. Se você não tem cigarrinha, você vai com o Premistar. Mas voltando do Premistar, você pode usar ele o ano todo, tanto no plantio quanto na soqueira, sempre no solo, tá? Sempre no solo. E o Premistar vai controlar o quê? Broca da cana, os esfenófilos leves, e no plantio ele controla migdolos também. Mas então, ou seja, a gente tem 2 produtos que controlam no mínimo 2 pragas ali, que é a broca da cana e os esfenófilos, e o Verimark mais a cigarrinha. Então, esse manejo com esses 2 produtos, né, ao longo do ano, possibilita que o produtor fique bem protegido, né, quando se fala dessas 3 pragas da cana. Broca da cana, cigarrinha e esfenófilos. Pensando em manejo de doenças, a gente tem um fungicida biológico que se chama Provilar, para aplicação na folha, e um outro fungicida biológico que se chama Ataplan, para aplicação no solo. E uma coisa que eu acho legal, que tem uma grande aderência dos produtores de cana, é o programa Gênesis, que é utilizado no plantio, mais no plantio, mas a gente também faz ele no corte de soqueira, mas a grande fatia que ele atua hoje é no plantio. O que é o programa Gênesis? É um pacote tecnológico onde a gente coloca no suco de plantio algumas tecnologias que vão ajudar tanto em vigor, controle de pragas, controle de doenças. Quais são essas tecnologias? São 4 tecnologias hoje. É o Premistar, como inseticida, o Quartzo, como nosso nematicida, nosso bionematicida, o CID+, que é o nosso bioestimulante, e o Authority, que é o nosso fungicida. Então, esse pacote, esse programa tecnológico, né, vai proteger a cana desde o início. A gente está estudando, a gente é uma empresa de inovação e a gente está sempre buscando trazer inovação, conhecimento e soluções para o produtor. A gente está pensando em fazer um Gênesis mais sustentável. Ele já é sustentável, né? Porque a gente tem ali 2 produtos que são biológicos. Então, a ideia nossa é tirar o Authority, que é o fungicida químico, e colocar o Ataplan, que é o fungicida biológico. Mas a gente está em fase de estudo ainda, mas logo mais aí a gente vem com essa solução, um Gênesis Plus, um Gênesis turbinado, um Gênesis 2, pensando em substituição de produtos, trazendo mais sustentabilidade para o setor. E todas essas soluções da FMC vocês encontram nas lojas Coplacana. Basta nos visitar, né, e procurar por nosso time técnico para ter acesso aí a todos esses produtos da FMC. E vamos agora para o nosso jogo rápido. Maurício, eu encontrei uma foto aqui de um evento da Coplacana, né, junto com a FMC, e eu queria que você nos falasse um pouquinho desse momento. Time de peso ali, hein? Só gente boa. Esse é um momento que a gente faz com a Coplacana, onde a gente chama Encontro de Valor,
onde a gente reúne praticamente todas as filiais da Coplacana e com o time da FMC que atende a Coplacana, né? E onde a gente apresenta as nossas tecnologias, a nossa estratégia de crescimento em conjunto. Mas essa foto eu acho que ela é muito legal porque geralmente a gente faz esse tipo de evento em algum salão, algum hotel. E numa conversa com o Marcão Fará, ele deu a ideia de fazer lá na unidade de cereais de vocês, que tem um auditório lá, um salão grande, né? E por que eu acho que isso foi importante? Porque a gente se sente em casa com a Coplacana. A parceria da Coplacana com a FMC tem mais de 20 anos. E você se sentindo em casa, você está à vontade, e você sente que as pessoas, os times, né, estão muito interligados, muito alinhados e tem um relacionamento muito legal. Então, para nós da FMC, ser convidados para estarmos dentro da casa da Coplacana, falando com a Coplacana, foi um momento único. Maurício, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Acho que nós tivemos aqui uma aula, né? Nós estávamos conversando nos bastidores de uma forma muito didática e fácil para que todas as pessoas que estejam nos assistindo entendam o tema, né? E o assunto que nós estamos trazendo. Eu gostaria que você, para encerrar, falasse um pouquinho, né? Do como você definiria a parceria entre Coplacana e FMC. Eu acho que é uma parceria de muito sucesso, né? Ambas empresas se dedicam ao máximo para trazer as soluções para o produtor. Nós da FMC e da Coplacana, a gente sempre busca fazer o melhor. A gente está sempre fazendo o nosso melhor, seja para a FMC, para a Coplacana e para o produtor. Então é isso, é sempre fazer o melhor e é isso que a Coplacana e a FMC vem fazendo. Legal, muito obrigada pela sua participação. Por favor, antes de se despedir, deixe para os produtores e quem teve mais interesse de conhecer a FMC, quais os canais de comunicação da empresa. Legal. Hoje a gente tem a nossa página, né, FMC Agrícola, a nossa página na internet. A gente também está no LinkedIn, né, FMC Agrícola, e tem também no Instagram a página da FMC. Então, muitos conteúdos são colocados lá. Tem a nossa página no YouTube. Muito obrigado por você ter perguntado. E eu lembrei de uma coisa, eu sei que está no final, né? Claro, pode falar. A gente fez uma websérie que se chama Alerta Esfenóforos. Então eu convido você, produtor, para assistir essa websérie no YouTube da FMC, procurar os episódios no LinkedIn e no Instagram. Eles estão todos lá e ficou muito legal. Então são esses os canais que vocês podem acessar o time, a FMC. Um conteúdo muito rico, eu confesso que estudei ali no Alerta Esfenóforos no Instagram legal. E nas redes de vocês, para a gente poder ter essa conversa. Muito obrigada, Eu que Maurício. agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada a todos vocês, produtores e cooperados que nos assistiram até aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio do Videocast Coplacana. Até!